Eu sou a doutora Thaís Santana, sou nutricionista, atuo na área de nutrição ortomolecular e modulação intestinal e hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação do nosso intestino com o sistema imunológico. Hoje, muito se fala da relação do glúten, dos lácteos, das lectinas e outros grupos de alimentos com o desenvolvimento ou até mesmo a piora de muitas doenças. Mas existe uma relação entre a saúde do nosso intestino com o nosso sistema imunológico. E é isso que nós vamos abordar hoje. Na verdade, a microbiota ela foi melhor estudada a partir de 2007. Foi quando foi feito um mapeamento do microbioma intestinal e aí eles descobriram que tem um universo dentro desse ecossistema de bactérias, de fungos, de vírus, protozoários. Então, na verdade, esse grupo de micro-organismos que nos coabitam compõe essa microbiota. Mas nós temos uma quantidade muito maior de bactérias e são trilhões de bactérias. Nós temos muito mais bactérias do que células. E isso faz a gente pensar, será que essas bactérias elas não desenvolvem ou elas não têm influência no nosso estado de saúde e doença? E aí nós vamos entender que sim, que essas bactérias podem estar relacionadas com a nossa saúde. A microbiota intestinal ela possui 3 papéis fundamentais. Então, o primeiro papel é que a microbiota ela é responsável por amadurecer e fortalecer o sistema imunológico. É isso mesmo, 80% da nossa imunidade é feita no intestino, porque no nosso intestino nós temos um muco protetor que recobre todo esse epitélio do trato gastrointestinal e nesse muco nós temos mucina, nós temos peptídeos antimicrobianos, nós temos imunoglobulinas e são compostos que ajudam a nossa imunidade inata. Imunidade inata é o que nós já nascemos. Ela é uma imunidade rápida, de quando nós temos um agente agressor, ela já age imediatamente. Ela previne e controla as infecções. E quando nós temos, então, um micro-organismo que passa por essa barreira, que é a nossa primeira barreira de defesa, que é a imunidade inata, quando o micro-organismo passa por isso, aí é ativada a imunidade adaptativa. E essa imunidade adaptativa, ela já vai ser específica, ela já vai ter um complexo com esse antígeno, com o que permeou esse intestino. E é dependente, então, de células imunológicas, como os linfócitos T, linfócitos B, e onde entram os papéis dos nutrientes, os nutrientes que são responsáveis e ajudam a nossa imunidade. Um outro papel da microbiota é também ajudar o hospedeiro, é trabalhar com o efeito de simbiose. O que é simbiose? Simbiose é quando nós damos alguma coisa para essas bactérias, para essa microbiota, e ela nos devolve compostos bons. E quando nós temos bactérias benéficas, bactérias simbióticas, essas bactérias nos devolvem vitaminas, minerais, cálcio, magnésio, aminoácidos. Então, síntese de vitaminas também é responsabilidade dessa microbiota. Então, olha a importância da gente manter a saúde dessa microbiota, a saúde intestinal, para que nós tenhamos, então, esses nutrientes disponíveis. Um outro papel muito importante dessa microbiota é uma função metabólica vital. O que é isso? Na verdade, a microbiota ela também tem um papel de degradação de enzimas. Ela degrada fibras, por exemplo. Então, quando nós consumimos frutas, verduras, legumes, principalmente a casca, onde nós temos fibras insolúveis, fibras que nós não conseguimos degradar, são as bactérias benéficas que degradam, que compõem essas fibras e nos devolvem substâncias boas, como ácidos graxos de cadeia curta, que estará relacionado aí com o controle da saciedade.
Então aquela pessoa que sente muita fome, come a todo momento, provavelmente ela tem um desequilíbrio de microbiota e essa microbiota não está fazendo ácidos graxos de cadeia curta. Então nós temos papéis aí importantes e fundamentais dessa microbiota. Vamos entender então o que é uma mucosa saudável. Então como que nós temos um intestino mais saudável, um intestino íntegro, para que tenhamos então uma saúde, né? Essa relação da imunidade com o intestino. Essa imagem é bem interessante porque ela mostra o nosso intestino, na verdade essa mucosa intestinal, com as células intestinais íntegras, todas juntas, né? E isso é muito importante, porque nós temos que ter um mucoprotetor, que é essa barreira de mucina, que nós vemos nessa imagem. Nós temos as bactérias boas representadas aqui, nós temos partículas de alimentos, nós podemos ter até bactérias mais patogênicas, as bactérias mais tóxicas, que normalmente são as gram-negativas. Nós temos uma exceção para a Akkermansia mucinifera, que é uma bactéria gram-negativa, mas é de extrema importância para a saúde do nosso intestino. Mas na maioria, as bactérias mais benéficas são as bactérias gram-positivas, e as gram-negativas têm uma capacidade de liberar mais toxina no nosso intestino. Então nós temos que ter um equilíbrio entre essas bactérias. Nós temos as bactérias benéficas, temos um pouco de bactérias tóxicas, mas essa mucosa saudável, ela tem um equilíbrio entre as espécies e ela tem uma integridade entre essa barreira, que é chamado de tight junctions. Essas tight junctions mantêm essa célula intestinal mais juntas. Por quê? Porque o nosso intestino, ele precisa ser semipermeável. Ele precisa deixar passar somente moléculas digeridas, nutrientes, minerais, água, aminoácidos, são compostos que vão nutrir as nossas células. E ele precisa barrar aquilo que não é interessante para entrar na nossa corrente sanguínea, porque logo abaixo, a gente percebe que logo abaixo dessa barreira intestinal nós temos o nosso sangue. Então moléculas mal digeridas, patógenos, todos esses fragmentos, micotoxinas que não são interessantes para nós, essa barreira intestinal íntegra vai fazer o seu papel de selecionar. Então as tight junctions têm um papel fundamental aí nessa semipermeabilidade da barreira intestinal. Quando nós observamos nessa imagem, a gente tem a característica de uma barreira intestinal já não tão íntegra. Então a gente percebe algumas características aqui. Nós não temos mais aquele muco protetor, a barreira, a mucina, né? Que é um muco protetor que tem bastante complexos que vão ajudar no sistema imunológico. Então já não existe mais essa barreira e nós percebemos que as tight junctions também não estão funcionando, então essa barreira está aberta. E aqui nós observamos bactérias mais tóxicas e toxinas. E essas toxinas, essas bactérias tóxicas estão permeando esse intestino. Então isso nós chamamos de leaky gut. Leaky gut é um termo usado para vazamento intestinal. Então é quando eu tenho vazamento de toxinas, vazamento de alimentos mal digeridos dessa luz intestinal para a corrente sanguínea. E esse processo, ele começa a acionar o nosso sistema de defesa, porque tudo que entra no sangue que não era para estar lá, começa a ter mobilização imunológica. O sistema imunológico pensa que é algum bicho, né? E principalmente alimentos mal digeridos, de fração proteica. Por que eu digo proteína? Porque quando nós temos um problema, uma alteração de permeabilidade intestinal, esse intestino que já está sem a mucosa, que já está mais permeável, eu digo que o problema começou antes. Então, muito provavelmente essa pessoa já tem uma alteração de mastigação, já não mastiga o alimento com eficiência, da forma correta, e uma alteração de enzimas digestivas, onde esse estômago não está com um pH adequado para que as enzimas ajam e fracione esse alimento, fragmente e tenha digestão desse alimento de forma satisfatória para ir somente o nutriente.
Então a gente começa a ter alterações para macromoléculas, começa a ter nesse intestino moléculas mal digeridas. E quando é proteína, por que eu digo proteína? Porque é o que mais ativa o sistema imunológico. O pH do nosso estômago precisa estar 2 para que nós tenhamos uma digestão efetiva de proteína. Proteína é uma molécula grande, então vamos imaginar um colar de pérolas, tá? Colar de pérola é a proteína inteira. As nossas células não pegam o colar de pérolas, elas querem pérola por pérola, que são os aminoácidos, e é isso que precisa passar por essa barreira de intestino. Quando eu não tenho a digestão satisfatória das proteínas, eu vou ter esse colar de pérolas. Esse colar de pérolas não é digerido, ele vai lá para o intestino e encontra esse intestino aberto. Esse intestino aberto, o colar de pérolas, vai para a corrente sanguínea. E aí, o sistema imunológico pensa que é bicho, porque bactérias, vírus, as bactérias elas têm essa estrutura proteica, né? E ele vai ter a reação. E nesse sangue, nessa permeabilidade, então, a gente começa todos os dias ter ativação do sistema imunológico. Por quê? Está vazando micotoxina, está vazando moléculas mal digeridas, principalmente de fração proteica, e o sistema imunológico começa a ficar cansado e esgotado. Esse processo cria um processo de inflamação de baixo grau, que a gente chama, começa a ativar rotas de inflamação. Então, no intestino, com uma mucosa mais íntegra, sem essas permeabilidades, o que nós temos? Nós temos uma barreira de mucina, uma barreira de muco protetor, nós temos as células mais íntegras desse intestino e isso não deixa vazar para o nosso sangue moléculas mal digeridas, micotoxinas, patógenos, que são vírus, bactérias, fungos. Então nós temos um equilíbrio metabólico, isso é mais favorável para a saúde. Já no intestino permeável, o intestino com leaky gut, esse intestino que já não tem mais essa barreira protetora, esse muco protetor, nós temos uma abertura, já essas células sem essas tight junctions, né, sem essa integridade, então começa a vazar moléculas de alimentos mal digeridos, micotoxinas, patógenos, compostos que vão tudo para a corrente sanguínea, ativam o nosso sistema de defesa e isso cria uma rota de inflamação. Está associado com resistência à insulina, então a pessoa que tem diabetes, doença autoimune, fibromialgia, artrite, lúpus, psoríase, porque são doenças que têm relação com o sistema imunológico. Então, nós temos que entender a diferença de uma mucosa saudável e uma mucosa permeável, que fica mais favorável para doenças imunológicas. Então, nós podemos dizer que o estado de saúde do indivíduo depende do equilíbrio entre as bactérias que nós temos no intestino. Se são bactérias mais tóxicas ou bactérias mais benéficas, as bactérias mais gram-negativas e quais os metabólitos, o que essas bactérias nos proporcionam. Então aqui eu vou explicar um pouco para vocês o que essas bactérias nos devolvem e que vai favorecer a nossa saúde. Um dos metabólitos microbianos são os ácidos graxos de cadeia curta. Então lembra que eu comentei que quando nós consumimos frutas, verduras e legumes, as bactérias benéficas elas digerem, elas fermentam, elas degradam essas fibras e elas nos devolvem ácidos graxos de cadeia curta, que é o propionato, o butirato e o acetato. São nomes estranhos, né? Porém, são extremamente importantes para manter o equilíbrio da nossa microbiota. Quando nós temos uma quantidade de butirato no nosso intestino ou dessas bactérias benéficas, esse butirato ele está relacionado com o aumento da saciedade, por exemplo, com a redução do nível de açúcar no sangue também. Então é importante que tenhamos bactérias benéficas, bactérias mais gram-positivas. O intestino, essas bactérias, elas também nos devolvem neurotransmissores, né? Então, a saúde do nosso intestino também está relacionado com a nossa saúde emocional, porque a maioria, a quantidade dos neurotransmissores são
feitos na microbiota. 95% de serotonina, serotonina responsável pelo brilho nos olhos, pela alegria, 50% de dopamina, que vai dar coragem, né? Então nós temos essa relação de neurotransmissor também com o intestino, porque o intestino é um órgão neuroendócrino também. Então nós vamos entender aqui, e tem uma imagem bem interessante que mostra essa relação de bactérias mais tóxicas ou bactérias benéficas com o nosso estado de saúde ou doença. Então nessa imagem aqui nós podemos observar as bactérias mais tóxicas, aqui representadas pelo azul, né? Essas bactérias cheias de cabelinhos, que eu digo que são os LPS, são as bactérias que têm mais lipopolissacarídeos, que são toxinas. As bactérias gram-negativas têm mais lipopolissacarídeos. E as bactérias mais gram-positivas têm mais peptídeo-glicano. E o peptídeo-glicano está relacionado com o nosso equilíbrio imunológico, com a homeostase desse terreno intestinal entre essas bactérias. Então, quando nós temos bactérias mais tóxicas, que são bactérias que têm mais LPS, e temos um intestino mais permeável, sem aquelas junções, o intestino que está vazando, esse LPS, ele se liga a um receptor que tem nessas células intestinais, que é o Toll-like receptor 4, é um tipo de receptor, e isso ativa um processo inflamatório, aumentando citocinas inflamatórias, aumentando a adiposidade, ou seja, a absorção, acontece uma maior absorção de ácidos graxos nessa mucosa intestinal. Então tem um favorecimento para um acúmulo maior de gordura no fígado, por exemplo. E quando nós temos mais bactérias benéficas, mais bactérias gram-positivas, que liberam ácidos graxos de cadeia curta, aqui representada por essa bolinha amarela, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um aumento de peptídeo YY e GLP-1, que está muito relacionado com a saciedade. Então nós temos um aumento de saciedade. Nós temos também uma redução da resistência à insulina. Então é uma rota de anti-inflamação. Então quando nós temos esses ácidos graxos que vêm de bactérias benéficas, nós vamos contra a inflamação. Melhoramos resistência à insulina, então nível de açúcar no sangue mais alto, melhoramos gordura no fígado, melhoramos saciedade, então aquele desequilíbrio, a pessoa que tem muita fome, provavelmente ela não tem essas bactérias benéficas fazendo ácidos graxos de cadeia curta. Então aqui nós podemos observar muito bem nessa imagem essa relação de uma microbiota mais saudável ou uma microbiota mais tóxica. Então aqui nessa imagem, onde nós temos a representação de bactérias mais tóxicas, essas bactérias que ativam a inflamação, que aumentam o nível de gordura corporal, está relacionado com obesidade, com o intestino que não funciona, ou até mesmo doença autoimune. Então a pessoa que sofre com muitas alergias, pessoa que tem rinite, dermatite, né? Então nós temos quadros mais inflamatórios, relacionado ao excesso de bactérias mais tóxicas. Quando nós temos bactérias mais benéficas, bactérias que liberam ácidos graxos de cadeia curta, nós temos uma rota de desinflamação. Então a pessoa consegue equilibrar esse intestino, a pessoa tem um equilíbrio até emocional, porque a microbiota intestinal também é responsável por fazer neurotransmissores, e nós temos uma saúde mais integral. Quais alimentos então que favorecem o crescimento dessas bactérias mais benéficas, para que tenhamos os ácidos graxos de cadeia curta, para que tenhamos um controle da saciedade, né? Então eu costumo falar que quando nós somos um saco sem fundo que quer comer, né? Será que não temos que olhar um pouco para esse intestino? O intestino funciona? Esse intestino tem as características das fezes adequadas, ou é um intestino que o cheiro das fezes é muito fétido, ou aquele intestino que o cocô é bolinha, cáprico que a gente fala, né? Cabritinho. Então isso já são características para a gente entender se a nossa microbiota está mais saudável ou não.
E os alimentos que vão favorecer as bactérias mais benéficas são fibras, são alimentos de verdade, alimentos, frutas, verduras, legumes, tudo que tem casca, as folhas, porque as bactérias que fermentam essas fibras e nos devolvem os ácidos graxos de cadeia curta. E pode ter certeza que quando nós aumentamos essas bactérias, nós controlamos a saciedade, aquela vontade de comer doce. Eu falo que quem quer comer doce não somos nós. As nossas células, elas não têm vontade de doce. As nossas células, elas querem água, elas querem vitaminas, minerais, aminoácidos, elas querem nutrientes. O doce, quando você tem uma vontade exagerada de comer doce, você provavelmente está com desequilíbrio dessa microbiota, porque as bactérias tóxicas, elas se alimentam daquilo que não serve para as nossas células. O açúcar, o refinado, alimentos mal digeridos, alimentos industrializados. Então, quando você tem uma alimentação rica desses tipos de alimentos, que não são alimentos, são produtos alimentícios, então muito açúcar, muitos alimentos com corante, adoçante, né? O excesso de lácteos, o excesso de trigo, são alimentos mais inflamatórios. Isso favorece o crescimento de bactérias mais tóxicas. E aí a rota vai para a inflamação. Um sistema imunológico mais debilitado, aquela pessoa que fica sempre resfriada, sempre com dor de garganta, queixas digestivas, então come, tem distensão abdominal, tem muitos gases. Tudo isso está relacionado com o tipo de bactérias que nós temos no intestino. Então, quando nós pensamos em um indivíduo que tem uma saúde intestinal, nós vamos pensar num equilíbrio metabólico. Então, nós vamos pensar num intestino que tem diversidades de bactérias. Eu digo que nós não temos que não ter bactérias tóxicas. Nós temos que ter um equilíbrio. Então, a disbiose, o termo disbiose, é justamente esse desequilíbrio entre a microbiota. Então, quando eu tenho um desequilíbrio tanto em quantidade de bactérias, ou mais bactérias tóxicas do que benéficas, mas também um excesso de bactérias só benéficas, também vai causar um desconforto. Então, o termo equilíbrio cabe bem nesse processo. A homeostase, o equilíbrio imunológico, o equilíbrio intestinal é o que vai causar a biose, né? Então, a disbiose é o termo que nós usamos para caracterizar um indivíduo que já está em desequilíbrio. Então, um indivíduo mais saudável é um indivíduo que tem uma microbiota mais diversificada, então várias espécies aí de bactérias, tem fungos, tem vírus, tem protozoários, mas tudo em equilíbrio, cada um desempenhando o seu papel dentro de um ecossistema. Nós temos uma integridade de mucosa intestinal, então é aquele intestino com uma barreira de mucina, com o intestino mais juntinho, que não vaza toxinas, né? É um intestino mais íntegro, com esse epitélio mais íntegro, com bactérias benéficas, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Então é um indivíduo que come mais frutas, verduras, legumes, mais fibras, que alimentam essas bactérias. Se nós não tivermos o alimento dessas bactérias, elas não crescem, elas ficam ali sem se desenvolver. Então nós precisamos dar o alimento dessas bactérias para que tenhamos então esse equilíbrio. É um indivíduo que tem uma resposta imunológica melhor, porque tem uma integridade de barreira intestinal. Tem mucina, tem imunoglobulinas, que são células imunológicas. Nós temos toda essa cascata funcionando bem, essa rota de desinflamação, né? Uma rota mais favorável, uma redução menor para doença cardiovascular, uma redução para doenças hepáticas, então aquele fígado mais saudável, um fígado que funciona bem. E é interessante porque o fígado, ele faz o processo de limpeza do nosso corpo. Então eu digo que o nosso processo digestivo, ele é muito importante, que começa pela boca, que começa pela mastigação. Então nós temos que comer o alimento que tem nutriente, isso é fundamental, parte desse princípio, mas se comermos esse alimento que tem nutriente, mas falhar no processo de digestão, nós não vamos ter o nutriente disponível. Então tudo precisa estar adequado. Comemos o alimento que tem nutriente,
ter a digestão correta nesse estômago, com bactérias benéficas nesse estômago também, porque a microbiota não é só intestinal. Nós temos microbiota de boca, nós temos microbiota de estômago, microbiota de pele, microbiota do intestino. É que nos intestinos nós temos uma quantidade maior, né? Mas o equilíbrio de comer o alimento de verdade, digerir esse alimento, o equilíbrio de comer o alimento de verdade, digerir esse alimento e ter um intestino com a sua mucosa íntegra, que vai selecionar aquilo que é bom, que é nutriente, que pode entrar para a corrente sanguínea e nutrir as células, isso é fundamental. Então nós temos que partir desse princípio para a redução das doenças. E a imunidade, ela tem tudo a ver com isso, porque nós só adoecemos porque o sistema de defesa não está bom. Se nós tivermos uma barreira de defesa que começa o estômago já é uma defesa. O pH do estômago ácido não é somente para digestão, é também para matar bichos, bactérias, porque quando nós comemos o alimento, tudo que tem alimento tem bicho. Não adianta a gente pensar que a alimentação ela não tem, é germe free, sem bactérias, sem vírus, sem bicho nenhum, sem vermes, né? Não, a alimentação nós temos as contaminações, mas um pH de estômago ácido é justamente para já matar muitas quantidades de bactérias e de patógenos. E quando esses micro-organismos passam por esse pH, encontra ali no intestino uma barreira imunológica que vai também defender o corpo. Então, entendam que ter essa integridade de defesa, que é o nosso sistema imunológico, é o que nos afasta da doença. Então, quando nós adoecemos, é porque falhamos nesse processo. Seja nesse pH de estômago alterado que já não matou os agentes patogênicos, ou até mesmo nesse intestino que não está mais íntegro, está sem a sua seletividade, está com a porta aberta, com um buraco, né, que a gente costuma falar, deixando entrar para a corrente sanguínea todas essas toxinas, todas essas bactérias, esses alimentos mal digeridos. Então a nossa defesa, a nossa imunidade já não está tão boa. Então se você tem esses sintomas digestivos, de distensão abdominal, de muitos gases, arrotos, gastrite, refluxo, as azias, isso não é normal, né? A gente não pode encarar que é normal ter esses sintomas, porque isso já é o corpo sinalizando que alguma coisa está errada, que tem algo acontecendo de forma incorreta, essa digestão já não está boa. Ou aquele alimento, às vezes a pessoa come uma fruta e ela passa mal com a fruta. E ela fala assim, a fruta, eu não posso mais comer a fruta. Será que foi a fruta? Eu costumo dizer que quando a gente tem um copo de água e esse copo está cheio, e a gente pode representar isso como se fosse uma inflamação, então o corpo já está no limite, já está cheio, uma gota d'água transborda esse copo. Essa gota d'água, às vezes, foi uma fruta que a pessoa comeu, mas foi essa fruta que fez esse copo encher? Foi essa fruta que inflamou esse organismo? Então a gente tem que pensar nisso, né? Na verdade, quando o corpo, a gente não tem clareza do que faz mal, ou quando a gente tem esses sintomas digestivos, nós temos que prestar atenção. Já tem desequilíbrio de microbiota, já tem uma rota de inflamação aí, muitas vezes silenciosa, às vezes não vai apresentar tantos sintomas, porque queixa digestiva muitas pessoas têm, então acha que é normal, que é comum ter. E uma outra coisa interessante de observar isso são sinais clínicos que vão fazendo sentido para o tipo de bactérias que nós temos no intestino. Se são bactérias mais tóxicas ou bactérias mais benéficas. Se a pessoa tem muitos gases, se você tem muitos gases e o cheiro é podre, aquele cheiro fétido mesmo, que parece que comeu um urubu, isso também não é um sinal bom, porque isso mostra que a digestão proteica não está acontecendo de forma satisfatória. E nós temos bactérias proteolíticas. O que é isso? Bactérias que degradam proteínas que a gente não conseguiu digerir direito. Então, se a gente não digere essa proteína direito, essas bactérias
comem essa proteína e elas liberam duas substâncias tóxicas que os nomes já dizem tudo: cadaverina e putrescina. Então é um cheiro, aquele cheiro fétido mesmo. Então não é normal e às vezes nós observamos isso em crianças. Eu tenho 2 filhas em casa, então eu observo sim o cheiro do cocô. Eu preciso, quando eu percebo que o cheiro já está mais forte, eu sei que comeu alguma coisa que a digestão não foi boa. Então nós temos que ter essa percepção, observar o nosso organismo, porque o corpo mostra tudo. Nós só temos que saber ler os sinais, entender o que isso representa. Então o excesso de bactérias putrefativas, de bactérias mais tóxicas, isso já está relacionado com uma má digestão proteica e um intestino que está vazando, um intestino que já está em desequilíbrio. Quando nós pensamos no indivíduo que ele tem já uma obesidade, uma pessoa que está com uma doença inflamatória, muitas alergias, nós vamos observar que essa microbiota já não é tão diversificada. Nós temos pouca diversificação com mais bactérias tóxicas que liberam toxinas no corpo e vazam essas toxinas do intestino para o sangue e intoxica fígado. O fígado está muito próximo, é o fígado que vai fazer filtragem desse sangue. 50% do sangue que vai para os órgãos vem do intestino. Então, se esse intestino está mais com bactérias tóxicas, com vazamento, uma alimentação rica em industrializados, em farináceos, em lácteos, que são produtos alimentícios, entendam que não são alimentos. E as nossas células, o nosso corpo, ele sabe diferenciar o que é alimento e o que não é. Nós talvez olhamos para aquilo, comemos, sentimos um sabor de alimento, foi gostoso, encheu a barriga, mas a hora que entrou no corpo, o organismo fala assim: mas o que é isso? Cadê a vitamina? Cadê o mineral? Cadê a água? Cadê o aminoácido? Não veio nada disso. Então o organismo ele sabe fazer essa seleção. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós colocamos na boca. A alimentação é o primeiro passo para equilibrar essa microbiota, para ter uma rota mais favorável para a saúde. Porque quando nós temos um excesso de açúcar no sangue, uma alteração de triglicérides, colesterol todo desequilibrado, ácido úrico, problema renal, um fígado que já está com gordura, mas é pouca gordura, tá leve, mas não era para ter, não é normal. Nós não temos que aceitar que é porque tá leve tudo bem. A gente consegue equilibrar, nós temos manejo para equilibrar essa microbiota. Então entender que nós temos diferença entre as bactérias do nosso intestino para um quadro de obesidade, um quadro de inflamação, de doenças, e uma diferença de bactérias para um quadro de mais saúde, de mais equilíbrio emocional, de um equilíbrio metabólico a nível de um fígado que funciona melhor, que não tem tanta gordura, um equilíbrio nos exames, nível de açúcar no sangue, até a saciedade, o fato de querer comer toda hora. Então nós temos que prestar atenção qual é a resposta do nosso corpo. Mas para que tenhamos a resposta do corpo, ele precisa estar limpo. Um organismo que está mais saudável, mais desintoxicado, mais limpo, é um organismo que mostra com mais facilidade o que está acontecendo. Você ter a percepção do que acontece, isso é fundamental e é o mais importante. Eu digo que toda a estratégia alimentar, as restrições, o que a gente precisa fazer é para alcançar essa percepção do corpo, porque o corpo vai mostrar. Hoje nós temos muita cultura de tratar os sintomas e não a causa. Então nós precisamos tratar a causa, precisamos tratar esse intestino. Começando pelo intestino, podemos perceber que outros órgãos começam a trabalhar melhor. Nós temos um funcionamento melhor. Então vamos prestar atenção. Começar a comer comida de verdade, favorecer frutas, verduras e legumes, reduzir consumos de alimentos, de produtos alimentícios, muito excesso de lácteos, de trigo, de açúcar, de corantes, adoçantes.
tudo isso agride a nossa mucosa intestinal e faz com que tenha esse vazamento de toxinas e uma cascata inteira inflamatória. Então esse vídeo foi feito para que você se atente e comece a tratar a causa e não somente buscar um remédio para aquele sintoma, para uma dor de cabeça, aquela digestão que não está tão boa, aquele intestino que não funciona bem e você recorre para um laxante. Se você começar a mudar a sua alimentação, a procurar alimentos de verdade, comer mais frutas, verduras, legumes, beber água. Nós precisamos beber água. A água é o maior nutriente das nossas células. Se pararmos para pensar, nós precisamos mais de água do que de alimento. Nós temos 80% do nosso organismo água. Todas as reações metabólicas dependem de água. Então, isso é importante. Isso é começar a tratar a causa e não o sintoma. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, aplique na sua vida e compartilhe também com alguém que você conheça que tem essas queixas digestivas. Nos acompanhe em todas as mídias sociais e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Teremos vídeos, conteúdos semanais para você. Até mais! Se você gostou deste conteúdo, clique no botão e baixe nosso e-book sobre os 5 pilares da imunidade gratuitamente.